Lucas, capítulo 14, irmãos. Nós vamos ler do verso 25 ao verso de número 34. Lucas, capítulo 14, verso 25 a 34. Glória a Deus. Lucas 14, 25 a 34. Os irmãos acharam? Amém? Diz a Bíblia: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Amém. Quero que você preste bem atenção nesta palavra na noite de hoje. E o nosso tema é condições para o discipulado de Jesus. Amém? Tem gente que pensa que para ser discípulo de Jesus, basta abrir a boca ou levantar a mão e dizer que crê, dizer que aceita. Mas nós vamos ver nessa noite que isso, na verdade, é só um primeiro passo, que no fundo, não assegura que alguém vai ser realmente discípulo de Jesus. Porque no discipulado de Jesus, irmãos e irmãs, existem condições, existem requisitos, e nós vamos ver na noite de hoje pelo menos 3, que não fui eu ou você quem estabeleceu, mas o próprio Jesus. E é muito importante, irmãos, nós pensarmos o discipulado de Jesus
sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Tempos desafiadores, tempos difíceis, tempos em que, para algo que antes era tão simples como abrir o templo e fazer um culto, hoje se constitui um verdadeiro desafio. Tempos em que vemos acontecimentos que nos deixam sem palavras, como por exemplo o acontecimento de ontem, onde subitamente o prédio de uma igreja inteira desabou na nossa cidade. Então, irmãos, nos tempos desafiadores como os atuais, nós precisamos sim pensar no discipulado de Jesus e, mais ainda, olhar para a nossa própria vida para ver se de fato estamos sendo discípulos de Jesus de verdade ou apenas da boca para fora. Esses tempos desafiadores, eles vêm para revelar a diferença entre os verdadeiros discípulos e os meros seguidores de Jesus. Se você observar aqui o capítulo 14, o verso 25, a Bíblia diz que grandes multidões o acompanhavam. Dentre esses haviam discípulos, mas a maioria deles não passavam de acompanhantes, de meros seguidores. E essa diferença entre discípulo de Jesus e seguidor de Jesus, ela vai ser demonstrada, ela vai ser trazida à luz nos tempos desafiadores que nós estamos vivendo, não só a quem está à nossa volta, mas sobretudo a nós mesmos, quando nós nos autoavaliarmos com relação às nossas posturas, com relação às nossas atitudes, diante das propostas que surgem, diante dos desafios que se levantam. Tempos difíceis servem para revelar quem realmente é discípulo e quem não passa de seguidor de Jesus, tanto para os de fora como para si próprio. Mas não tem como a gente pensar, aprender sobre as condições para o discipulado de Jesus, que é o tema desta noite, sem a gente compreender primeiro a palavra discipulado. E a palavra discipulado, ela é muito simples de ser compreendida. Na verdade, ela é uma palavra composta, que significa simplesmente discípulo ao lado. Discipulado. Discípulo ao lado. Agora, apesar dessa palavra ter um significado simples, ela traz em si um desafio imenso. E qual é o desafio, irmãos? Se somos de fato discípulos, então estamos ao lado dos nossos mentores. Discípulo ao lado. Se somos de fato discípulos, então estamos ao lado, caminhando junto com os nossos discipuladores. Discípulo ao lado. Alguém que não caminha com o mentor não está em discipulado. Alguém que não caminha com o seu discipulador não está em discipulado. E se não está em discipulado,
então não é discípulo, é um mero seguidor. Então, qual é a primeira tarefa que eu preciso me propor a cumprir se de fato quero ser um discípulo de Jesus? É caminhar ao lado dele, na pessoa do meu mentor, na pessoa do meu discipulador. Quantos estão me entendendo? Aleluia! Estou indo bem devagar para os irmãos entenderem, porque essa palavra é muito importante na noite de hoje. Deus me deu hoje à tarde essa palavra. Do que eu estou falando aqui, irmãos? Olha para mim. Eu estou falando que a natureza ou não de discípulo, ela se revela na vida de alguém por vários sinais, mas sem dúvida, o maior de todos os sinais de um verdadeiro discípulo se chama posicionamento. Diga comigo, posicionamento. O maior sinal de um verdadeiro discípulo é posicionamento. Discipulado, discípulo ao lado. Qual é o posicionamento que eu preciso apresentar se sou de fato um verdadeiro discípulo? Ao lado do meu discipulador. O meu discipulador vai, eu vou. O meu discipulador fica, eu fico. O Evangelho é simples, é a gente que complica. O Evangelho é simples, são os crentes que complicam. A proposta de Jesus é simples. Se não está ao lado do seu discipulador, não é discípulo. Ponto. Pode ser até seguidor, irmã Sueli, de Jesus. Como eu disse no início da palavra, Jesus tem muitos seguidores, mas certamente não será um discípulo. Em Lucas, capítulo 14, verso 25, quero ler de novo esse versículo com vocês, que é o primeiro desta ministração. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. Quem eram essas grandes multidões? Os seus seguidores. Amém? Amém. Se manifeste se você está me entendendo. Amém. Irmãos, desde os tempos de Jesus até hoje, tem muita gente por aí confundida na sua identidade. Outra palavra importante para quem quer ser discípulo de Jesus. A primeira palavra foi posicionamento, né? Diga comigo, posicionamento. A segunda palavra é identidade. Diga bem alto comigo, identidade. Você não pode ser uma pessoa de identidade confusa, se você quer ser discípulo de Jesus. Hoje tem muita gente por aí confuso na sua identidade, acreditando ser um discípulo, mas sem os sinais, sem as posturas, sem os comportamentos de um discípulo. Assim como não tem como ser um limão sem cheiro de limão, gosto de limão, acidez de limão, sim ou não? Sim. Não tem como ser um discípulo de Jesus sem as propostas, sem as posturas, sem os sinais, sem as marcas, sem as evidências, sem os posicionamentos. Então o Evangelho é simples. Eu sou discípulo. Você é. Deixa eu ver seu fruto. Afinal Jesus disse, né? Pelo fruto os conhecereis. Cadê o fruto? Não tem. Não é discípulo. Tem. É discípulo. Pronto. Fácil.
Mas tem muita gente hoje em dia, irmãos, confuso na identidade. E gente de identidade confusa, que pensa que é discípulo, mas não é, é só seguidor. Fica andando com pessoas e com propostas estranhas. Vou repetir. Tem muita gente por aí até hoje, irmãos, confuso na sua identidade. Ele não sabe se ele é discípulo, se ele é seguidor, se ele é crente, se ele é mundano, o que ele é, né? Tem gente por aí acreditando que é um discípulo, mas não tem sinal nenhum de discípulo, não tem marca nenhuma de discípulo na sua vida, não tem fruto de discípulo, né? E aí esse pessoal, aqui em Paranaguá tem muitos inclusive, né? Fica andando com pessoas de propostas e ideias estranhas, com pessoas de propostas e ideias confusas, as quais também pensam que são discípulos, quando são meros seguidores. Então, primeira coisa para o discipulado de Jesus, né? Posicionamento. Segunda coisa, identidade. E esse negócio de andar com gente esquisita, de proposta estranha, de ideia estranha, confusa na sua identidade, gente que na verdade é um simples seguidor, mas não é discípulo, esse negócio tem nome na Bíblia. Sabe como é que a Bíblia chama isso, irmãos? Cego guiando outro cego. Está lá em Lucas 6,39. Diz assim, Lucas 6,39. Jesus lhes contou uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Pergunta, Jesus está perguntando para eles. Aí Jesus faz outra pergunta, diz assim, não é fato que ambos cairão num buraco? E aí você começa a desconfiar o seguinte: quer dizer então que para ser discípulo não é só crer e levantar a mão e dizer eu aceito, tem que ter posicionamento? Tem que ter identidade? Tem. E só um discípulo pode fazer outro discípulo? Porque assim como um cego não pode guiar outro, da mesma forma, né? Então alguém que enxergue certamente terá todas as condições de guiar a outro. Então o discípulo de Jesus não anda por aí com gente que fica apresentando, pastora, níveis de cegueira espiritual, a não ser que seja para abrir o olho do cego. O único relacionamento que Jesus teve durante a sua vida terrena aqui com, o cego foi no sentido de impor as mãos ou passar barro e tal, e abrir o olho do cego, mas fora isso você nunca vai ver Jesus por aí, aqui nos evangelhos, andando atrás de cego, tanto físico quanto espiritual. Pelo contrário, ele é a luz do mundo. Aleluia. Você veio ouvir Deus falar com você, né? Glória a Deus. Porque eu vim aqui ser boca de Deus para falar com você. Então, escute bem aí com as duas orelhas algumas coisas que Deus quer te perguntar nesta noite, através desta palavra. E a pergunta é assim, ao lado de quem você tem se colocado? Discipulado, discípulo ao lado de quem você tem se colocado? Ao lado dos seus discipuladores, ou ao lado de gente estranha, confusa, esquisita, nas suas propostas, nos seus projetos?
nas suas metas, nos seus discursos. Pense aí. Mas essa palavra não acaba aqui. Eu quero dar sequência aqui, irmãos, mostrando para vocês neste trecho de Lucas 14, do 25 ao 34, pelo menos 3 condições para ser discípulo de Jesus, porque eu acredito que se você está aqui nessa noite, é porque você quer ser discípulo e não um mero seguidor, né? Esse é o nosso tema, condições para o discipulado de Jesus, amém? Então, algumas condições para ser discípulo de Jesus, que Ele mesmo estabeleceu, né? Não estou inventando nada aqui, né? Olha ali o verso 26, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira condição para ser discípulo de Jesus: amar mais a Cristo do que a sua própria família. Amar mais a Cristo do que a sua própria família. Eu me lembro que eu fui muito confrontado quando eu me tornei um discípulo de Jesus, há quase 30 anos atrás, porque a reação que a minha família teve na época, a minha conversão ao Evangelho, à fé protestante, não foi nada boa. E de várias formas, situações se levantaram a nível familiar para que eu abandonasse a fé. Mas quando eu li isso aqui, irmãos, e eu decidi que eu queria ser um discípulo de Jesus de verdade, aleluia, então eu compreendi que por mais que eu ame a minha família, eu não posso amá-los mais do que a Cristo. E a pergunta é, para você que veio ouvir Deus falar, a quem está priorizado o seu amor? Qual a prioridade do seu amor? Qual o foco? O que é mais importante? Qual o objeto do seu amor? E o que eu gosto de Jesus, irmãos, é que Jesus não só fala, Ele faz. Veja aqui na Bíblia que o próprio Jesus não vai pedir nada para você que Ele não tenha feito primeiro, não. Veja que aqui na Bíblia o próprio Jesus priorizou mais a vontade do Pai do que a sua própria família. Quer ver? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 19 ao 21. Lucas 8, do 19 ao 21. Glória a Deus. Lucas 8, 19 ao 21. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Como um verdadeiro discípulo, Jesus entendia, irmãos, que as relações espirituais
são mais importantes e duradouras que as relações de parentela, de família. Por quê? Porque você lá na eternidade vai continuar sendo meu irmão, minha irmã, se de fato você é discípulo de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a minha mãe na eternidade não continuará sendo minha mãe. Talvez ela nem vá para lá. Ou o meu pai, ou um irmão de sangue. Pode ser que toda a minha família se salve, pode ser que ninguém da minha família se salve. Então, quando Jesus diz que amar mais a Ele do que a nossa própria família é a condição número 1 para ser um discípulo, Jesus está pensando na eternidade, porque a tua parentela acaba aqui nessa vida, mas a tua família da fé, ela continua por toda a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Minha mulher na eternidade não continuará sendo minha mulher. Mas se está em Cristo, como eu sei que está, certamente continuará sendo minha irmã. Aleluia. Segunda condição para ser discípulo de Jesus. Então você viu aqui a primeira, né? Amar mais a Cristo do que a sua família, né? Muitas vezes eu já vi gente dizer assim: você tem que escolher, ou eu ou Jesus. Irmão, quem é verdadeiro discípulo nem pisca para escolher Jesus. Nem pisca, nem pensa. Segunda condição para ser verdadeiro discípulo de Jesus. Está lá no verso 27. Lucas 14, 27. Olha lá. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Segunda condição: tomar a cruz e seguir Jesus. Amém? Veja que Ele morreu na cruz por nós, não para nos isentar da nossa cruz, mas para nos capacitar a carregá-la. E a nossa cruz não é a vida dos outros. Que tem gente que diz: esse fulano, essa fulana, isso daí é uma cruz na minha vida. Não, a nossa cruz somos nós mesmos. Lucas 14, 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. O que é esse negócio? Tomar a cruz. Irmão, tomar a cruz é aquele verdadeiro discípulo que abraça a vontade de Deus, não importando o custo, e segue a Cristo. Amém? Diferença entre discípulo e seguidor, mais uma aqui. Ambos vão calcular quanto custa seguir a Cristo. Um achará alto demais, mas outro perceberá que o custo não é nada comparado com o que Cristo fez pela salvação da sua alma. Acabamos de cantar aqui: eu sei que foi pago um alto preço. Que preço? Alto, altíssimo, impagável, se nós tivéssemos que pagar. Se você tivesse que pagar o preço da salvação da tua própria alma e eu da minha, certamente nós estaríamos todos perdidos, irmãos. Foi Ele quem pagou. Aleluia.
Mas Jesus não pede nada para você que Ele mesmo não faz. Amém? Por isso que Ele tem autoridade. Não pense que a autoridade de Jesus é porque Ele é Deus Filho. A autoridade de Jesus é porque Ele se submete à sua própria palavra. Aleluia. Lucas 22, 42 diz assim, Jesus dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então você vê aqui que Jesus abraçou o custo de salvar a tua alma, e desde que a vontade do Pai se cumprisse, aleluia, Ele manteve-se firme na sua disposição de ir até o fim. Amém? Amém? Esse negócio de ser cristão é proposta para toda a vida. Se alguém não está disposto a investir a vida inteira nisso, é melhor que nem embarque nessa. O objetivo de negar a si mesmo e tomar a cruz é estarmos completamente livres, irmãos, para seguir o Messias. Amém? Não deve haver nenhum nível de comprometimento que nos impeça de seguir Jesus. E aí você tem que sempre estar pensando: será que tem alguma coisa que me compromete de seguir Jesus por completo? Será que tem alguma coisa que me compromete de seguir Jesus por completo? Amém? Quanta gente está comprometido por tantas coisas? Ah, pastor, mas essa proposta é muito radical. Mas quem falou para você que o cristianismo não é radical? Quem falou para você que é fácil? Quem falou para você que é passageiro? Quem falou para você que é leve? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Esses dias eu vi uma frase muito esquisita, ainda mais vindo de quem veio na internet. Veio de um determinado pastor, dizendo que o cristianismo não é fácil, mas pode ser leve. Mas Jesus diz aqui que vai pegar a sua cruz e segui-lo. Eu nunca vi cruz de isopor. Eu nunca vi cruz de papelão. Eu nunca vi cruz leve. Mas esse tipo de frase reflete exatamente o raciocínio desta geração, aonde se quer apresentar um evangelho de papelão, um evangelho de isopor, um evangelho leve. Enquanto que a Bíblia diz que nos seus dias Jesus foi homem de dores, experimentado no que é padecer. Ora, e se ser discípulo é ser como Ele?
Então também a coisa para mim e para você, se realmente queremos andar no discipulado de Jesus, não será leve coisíssima nenhuma, mas Ele, como nosso discipulador maior, estará ao nosso lado. Glória a Deus. Amém. É isso que Ele nos garante. Ai, está tão difícil ser crente nesses dias. E quem falou para você que seria fácil? E não é só nesses dias, sempre foi difícil. E não vai ficar mais fácil. O caminho é assim mesmo, meu irmão, é apertado, é estreito, mas leva para a salvação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Bom ânimo para encarar os seus desafios, encarar suas lutas, encarar suas aflições, encarar suas dificuldades, encarar os seus problemas, e com as ferramentas da palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo na sua vida, superá-los e vencê-los em nome de Jesus. Não uma geração de fracotes espirituais, mas uma geração de raiz, Glória a Deus. de alicerce, de fibra, de fundamento. Lembra? É como a casa construída sobre a rocha. Não é assim o discípulo de Jesus? Sopram os ventos, sobem as águas, caem as chuvas, mas a casa está firme, porque está construída sobre a rocha. A rocha é Jesus, a casa somos nós. Quantos me entendem? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós só podemos tomar a cruz e seguir Jesus, irmãos, se negarmos a nós mesmos, ou seja, abrirmos mão de governar a nossa própria vida e substituirmos isso pela obediência e dependência do Messias. Amém? E aí mais uma pergunta para você: quem é que te governa? Quem é que te governa? Você veio ouvir Deus falar, Deus está olhando para você através da pregação da palavra nessa noite, dizendo assim: ei, quero saber, quem é que te governa? Não devemos confundir estar em Cristo com estar na igreja. Vou repetir. Não devemos confundir estar em Cristo com estar na igreja. As pessoas aqui na nossa cidade fazem muita confusão com isso. É claro que todo aquele que estiver em Cristo naturalmente estará na igreja, né? Por quê? Porque Cristo estabeleceu a sua igreja, Cristo instituiu a igreja. Olha, se eu estou em Cristo, eu quero estar aonde Ele falou que era para mim estar, ou seja, na igreja, que é o corpo dele. Sim ou não? Aleluia. Agora, nem todo que estiver na igreja, e é aí que você tem que cuidar, viu? Necessariamente estará em Cristo. Por quê? Porque nós temos visto muitos hoje, irmãos, na igreja, mas que a vida ainda não é governada por Cristo. Nós temos visto tanta gente hoje, irmãos, cuja vida é governada por tanta coisa, é governada pelas redes sociais, é governada pelo ímpio, é governada pela grande mídia, é governada por um monte de ideia de gente esquisita. Tem gente por aí hoje, e eu estou falando de gente na igreja, mas que a vida ainda não é governada por Cristo, mas é governada por um monte de coisa, é governada por um monte de ideia, é governada por um monte de conceitos, é governada por um monte de pessoas.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, Jesus tem toda a autoridade, e é Ele quem estabelece o padrão para o verdadeiro discipulado. Não porque Ele é Deus, amém? Amém. Ele é Deus Filho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem gente que está em dúvida aí, você acha que não sabe assim, se Jesus... Meu irmão, você tem que ser posicionado, né? Ou é sim ou é não. Você precisa entender isso. Jesus tem toda a autoridade, e é Ele quem estabelece o padrão para o verdadeiro discipulado. Mas não é porque Ele é Deus Filho, não, mas é porque Ele é o primeiro discípulo nos padrões da nova aliança. Quem é o primeiro discípulo da nova aliança? É o próprio Jesus. Nós precisamos entender que a autoridade de Jesus é prática, não é teórica. A autoridade de Jesus é prática, não é abstrata. Ele não está nos convidando para uma filosofia de vida. Ele está nos convidando para uma transformação de vida. Amém, Jesus. Marcos 1:22. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Onde estava a autoridade de Jesus? No fato de que ele fazia aquilo que falava, aquilo que ensinava, aquilo que pregava. Mas eu já vou encerrar com a terceira condição que Jesus estabelece para ser um discípulo dele. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Primeira condição: amar mais a Cristo do que a sua família. Segunda condição: tomar a cruz e seguir Jesus. Terceira condição: para ser discípulo de Jesus, renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Ô irmão, o mesmo evangelho que é uma boa notícia, o mesmo evangelho que é uma boa notícia de salvação, também é um convite para a renúncia. Vou repetir: o mesmo evangelho que é a boa notícia para a salvação, também é um convite para a renúncia. Terceira palavrinha do discipulado. Qual era a primeira mesmo? Posicionamento. Qual era a segunda mesmo? Identidade. Qual é a terceira mesmo? Renúncia. Diga comigo: posicionamento, identidade, renúncia. Tem muita gente por aí enganando-se a si mesmo, pensando que não precisa de discipulado. Tem muita gente por aí pensando que não precisa de discipulado. Eu já sou crente há tantos anos, eu não preciso de discipulado. Meu irmão, só o fato de você pensar dessa forma demonstra que você precisa mais do que aquele que talvez se converteu ontem. Tem gente assim: discipulado, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar indo lá quarta-feira no discipulado de homens? O que eu vou ganhar indo lá quinta-feira no discipulado de mulheres? Mas você não entendeu. A proposta não é você ganhar, é você perder. A proposta não é você ganhar, é você renunciar. Então, quando o assunto é o discipulado de Jesus, a pergunta não é o que eu vou ganhar com isso, a pergunta é o que eu vou renunciar nisso. Você veio ouvir Deus falar, né? Ou eu estou enganado? Então, aguenta aí que
quase terminando hoje com você. Discipulado não é um processo para você ganhar o que não tem, mas para você renunciar o que tem. Renunciar o que tem e te embaraça de seguir a Jesus. Vou repetir. Discipulado não é um processo para você ganhar o que não tem, mas sim para você renunciar o que você tem, o que está dentro de você e que te embaraça de seguir a Jesus. Discipulado não é um processo, por exemplo, para você ganhar humildade, é um processo para você perder a soberba. Discipulado não é um processo para você ganhar a verdade, é um processo para você perder a mentira. Entendeu? É o contrário. Discipulado não é um processo para você acumular nada, mas é um processo para você se desembaraçar do que te atrapalha. E eu, como bom discipulador à frente dessa igreja, e a pastora também, queremos levar você para um processo onde tudo que te atrapalha, você vai se livrando disso em nome de Jesus. Quem entendeu realmente a proposta do discipulado de Jesus, não está preocupado com o que vai ganhar, mas sim com o que tem que perder. Eu preciso participar lá do discipulado. Por quê? Porque eu sou muito mentirosa, eu preciso perder a mentira na minha vida. Eu preciso participar lá do discipulado. Por quê? Porque eu sou muito pão duro, muito miserável, e eu preciso perder isso na minha vida, para mim aprender a ser dizimista e ofertante. Por quê? Porque eu sou muito medroso. Eu preciso perder esse medo na minha vida, para mim aprender a ser um crente encorajado. Para isso que serve discipulado. E a pergunta aqui é o seguinte: o que você tem que perder para andar no discipulado de Jesus? O que te impede de frequentar discipulado, escuta bem, é exatamente o que você tem que perder. Como é que eu vou saber o que eu tenho que perder, pastor? Simples, basta você observar o que te impede. Eu não vou lá no discipulado porque o que a pastora fala lá, eu já sei tudo. Então significa o seguinte: o que você tem que perder é a soberba. Eu não vou lá no discipulado, quarta-feira de noite. Tá frio. Já sei, o que você tem que perder é a preguiça. Que te impede. É simples, é só você olhar o que te impede. Irmãos, todos nós aqui, escute-me, todos nós aqui, inclusive eu, todos nós aqui temos coisas a perder. É verdade. Todos. Mas Jesus vai usar duas ilustrações para estabelecer as condições para alguém andar no seu discipulado. E ele vai apontar prioridades, sabe? Naquilo que nós precisamos perder. Lembre-se, hein? Discipulado não tem a ver com o que você vai ganhar, mas sim com o que você precisa perder. Duas condições que Jesus vai estabelecer nessa passagem de Lucas 14, 25 ao 34. Primeiro, ele vai usar duas ilustrações aqui: a construção de uma torre. Lucas 14, 28 ao 30 diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção,
todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O que Jesus está mostrando com esta ilustração? Que quem quer ser seu discípulo precisa perder a precipitação em começar projetos na vida. Quantos projetos na nossa vida nós começamos precipitadamente? Jesus está mostrando aqui que quem quer ser seu discípulo precisa perder a precipitação, o afobamento em começar projetos na vida, precisa perder a desorganização em não concluir o que começou. Toda vez que eu e vocês começamos algo na nossa vida e não concluímos, isso manda uma mensagem para o mundo espiritual. E sabe qual a mensagem que o mundo espiritual recebe? Que nós somos pessoas de alma desorganizada. E não é só o mundo espiritual, né? O mundo físico também. Experimenta lá na empresa onde você trabalha, ou lá na escola onde você estuda, fazer as tarefas que o patrão, que o encarregado pede, tudo pela metade, ou as tarefas que o professor pede, tudo pela metade, e depois vai conversar com o teu patrão, com o teu professor, e vai procurar descobrir qual é o conceito que ele tem de você, e você vai perceber isso, que você estará sendo visto como alguém desorganizado, não confiável. Por quê? Porque tudo que começa não termina. É muito triste, irmãos, quando a gente vê isso, até no meio de líderes, até no meio de pastores. Qual é o problema com as coisas pela metade? Olha aqui, ó, ei, você veio ouvir Deus falar, né? Deus está dizendo assim para você nessa noite: essas coisas que estão pela metade na sua vida, você precisa concluir. Não comece novas coisas sem concluir aquilo que está pela metade. Qual é o problema com as coisas inconclusas, com as coisas pela metade? Jesus está mostrando aqui, irmãos, na parábola, elas geram zombaria no mundo físico e no mundo espiritual. O homem começou a construir uma torre, não calculou se tinha os materiais, as condições de terminar, deixou pela metade. O que Jesus diz na historinha ali na parábola? Que os outros olhavam e zombavam dele, dizendo: aí ó, começou a construir uma torre e não terminou. Então, coisas inconclusas na tua vida, meu irmão, geram zombaria no mundo físico, geram zombaria no mundo espiritual. Perceba que Jesus era consciente da sua missão, sim ou não? Ele era consciente da necessidade de completar a sua missão por completo. Já pensou o que seria de nós se Jesus tivesse deixado pela metade a sua missão? Tivesse ido até a entrada triunfal em Jerusalém. Pronto, Pai, amém. Até aqui está bom. Cansei, desanimei. Estão falando muito mal de mim. Estou magoado. Estou isso, estou aquilo. Jesus podia ter feito isso, sim, porque Ele é Deus. Mas Deus não deixa coisa pela metade. Deus é Deus de propósito. E propósito de Deus, Ele leva até o fim. Então, Jesus completou por inteiro. O que Ele disse lá na cruz? Está consumado. João 4,34. Olha o que Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A obra com Jesus é completa. Amém? Então não tem cabimento eu querer ser discípulo de Jesus com obras inconclusas, com obras pela metade. Se o meu discipulador, que é Jesus, faz completo, eu, seu discípulo, preciso fazer as coisas de forma completa. E por último, segunda ilustração que Jesus usa aqui,
a marcha para uma guerra. Lucas 14, 31 e 32. Diz assim a Bíblia: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que Jesus está usando aqui, irmãos, em linguagem militar? Jesus está demonstrando aqui que para ser bem sucedido no discipulado dele, para ser bem sucedido como seu discípulo, aleluia, você tem que ter duas coisas. Diga comigo: estratégia e diplomacia. Olha aí, mais duas palavrinhas importantes nesta noite: estratégia e diplomacia. Ora, se eu preciso ter estratégia, qual é a estratégia aqui? Tem uma guerra, eu tenho 10.000, o inimigo tem 20.000. Eu tenho que ver se eu consigo vencê-lo com os meus 10. Como é que chama isso? Tem como vencer uma guerra assim? Tem, a história nos provou muitas vezes que isso é possível. Mas quando a coisa fica desse jeito, só se vence a guerra com estratégia. Então, se Jesus está dizendo que tu tens que ter estratégia como discípulo dele, isso significa que você tem que abandonar o contrário da estratégia. Você tem que abandonar o contrário da estratégia. Qual é o contrário da estratégia? Improviso. Você vê ouvir Deus falar, né? Deus está dizendo assim: tua vida espiritual não pode ser improvisada. A nossa vida espiritual, irmãos, não pode ser improvisada. Tem que ser estratégica. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a segunda palavra é diplomacia, né? O que acontece ali naquela parábola? Se ele percebe que com 10.000 não vence o outro que vem com 20.000, se ele percebe que não vai vencer nem com estratégia, ele vai usar o que? De diplomacia. O que Jesus diz? Vai mandar embaixadores para pedir condições de paz. Ora, se Jesus está dizendo que para mim ser seu discípulo eu tenho que ter diplomacia, significa que eu preciso abandonar o contrário da diplomacia. Qual é o contrário da diplomacia? Impulsividade. Quem não é diplomático é impulsivo. Quantas vezes, por causa da impulsividade, você teve problemas? A impulsividade em falar o que não devia, em escutar quem não devia, em pensar o que não devia, em fazer o que não devia, em comprar o que não devia, em gastar aonde não devia, ou em deixar de comprar quando devia. Quantas vezes por causa do improviso você teve problemas? Então eu quero encerrar nessa noite dizendo: o discipulado. Jesus foi muito feliz quando ele usou essa figura aqui, esse exemplo da marcha para uma guerra, porque o discipulado é exatamente isso. O discipulado é uma guerra de reinos. O discipulado é uma guerra entre reinos. Que reinos? O reino de Deus e o teu próprio reino do ego, o teu próprio reino interior. Não é o diabo, não. O reino das trevas Jesus já venceu por nós. Amém? Mas o nosso reino interno, só nós podemos vencer nele. E o território disputado nessa guerra é o teu coração. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Que você nunca mais esqueça
as condições para o discipulado de Jesus. E que você vá para casa nessa noite, daqui a pouquinho nós vamos encerrar esta celebração, pensando bem em como está a sua vida, mediante tudo aquilo que o Espírito Santo falou à igreja nessa noite. Amém. Amém?